Seja bem-vindo aí a Oliver Live, você que está aqui. Lembra que na aula passada nós falamos sobre as tropas intelectuais, como preparar as suas tropas para enfrentar um mundo medíocre. Sejam todos bem-vindos e hoje nós iremos falar como ter um foco, como se concentrar em apenas um ponto e continuar em frente, não ter vários objetivos que você nunca conseguiu cumprir, certo? Mas ter um objetivo fixo e terminá-lo. Isso principalmente na vida intelectual, correto? Então vamos continuar aqui na leitura do nosso livro. O que o nosso autor está dizendo aqui na página 72 de uma maneira rápida, simples, fácil? Assim, o trabalho que se deve aconselhar à juventude não consiste só em recolher ideias ou informações e amontoar frases sobre frases, mas, ao contrário, em escolher uma ideia e desdobrá-la como um tecido completamente. Correto? Então, foi um ataque russo porque derrubou essa live. Perfeito. Então, prestem atenção, vocês que são jovens, e não somente vocês que são jovens, tá? Nossa geração tem um problema que a juventude dura um pouco mais. Você acaba se tornando um merda por mais tempo. Por quê? Porque você não sabe lidar com o sofrimento. Não que você precise ser um masoquista, mas aceitar que na sua vida, muitas vezes, o sofrimento é uma face da realidade. E preste atenção nisso. Você lê muita coisa, você estuda muita coisa, você tem vários objetivos e você não consegue cumprir nenhum. Isso é um problema que nós temos que tentar resolver em um pouco mais de 10 minutos. Eu não vou conseguir resolver, só vou dar a direção. Você tem que saber como escolher, como diria o próprio Sócrates. Correto? Então veja bem, um amontoado de frases. Eu já peguei vários e vários textos que você faz uma pergunta para o aluno, ele não consegue nem entender a pergunta e escreve de maneira não objetiva. É a mesma coisa se você chegar para uma pessoa confusa, como eu disse no último podcast, tente, por acaso, nomear os seus sentimentos. Você consegue? Quando você está com paixão, com amor, consegue diferenciar essas duas coisas? Com ódio, com raiva, ou tá nervoso ou nervosa, ou calma, ou paciente, ou passividade. Você veja, quem ajunta um montoado de frases não sabe o significado das palavras, certo? E se você não sabe o significado das palavras, se você não tem vamos dizer assim, um leque grande de palavras para poder determinar aquilo que você está passando pela realidade, por qual objetivo é aquele da realidade, e o que o seu coração está passando naquele momento, a sua imaginação também não começa a funcionar direito. Você vê, uma coisa leva a outra, como diz o próprio Olavo de Carvalho, a estase imaginativa, né? Quando você... Estase é aquela coisa de... O sangue, né, para de circular naquela parte. Então, funciona exatamente dessa maneira. Correto? Então, pense, você é uma pessoa assim, que não consegue se explicar direito, que não consegue ser objetivo naquilo que você está escrevendo ou está pensando, certo? Aqui não é somente para você que é professor, etc. Acho que a maioria nem é. Graças a Deus. Brincadeira. Mas são pessoas comuns que querem entrar no caminho, ou já estão e querem aprimorá-lo. Não, mas pensa, quando alguém te pergunta algo, você consegue ser objetivo ou você não consegue ser objetivo? Né? Por exemplo, olha como são as nuances da vida, né? Seu chefe pergunta para você, cadê o relatório? Você consegue perguntar, fala rápido? Ah, eu não fiz. Ou eu fiz. Quem fez normalmente fala que fez, né? Quem não fez fala o quê? Ah, então eu não fiz, por quê, não sei o quê, né? Ele sempre dá uma justificativa. E o pior não é isso da justificativa. A justificativa às vezes é válida. É que ele acha que quando o chefe exige o relatório, é porque é algo pessoal, acho que ele não gosta mais de mim, porque eu não gosto mais do relatório. Então você veja bem, olha que interessante isso. Mesmo que você se explique pro cara e ele fique satisfeito, a sua mente vai criando aquela verborragia mental e você vai pensando um monte de coisas que não tem nada a ver com a situação. É difícil, é difícil. Porque nós imaginamos várias coisas que estão muitas vezes fora do nosso campo de ação e nós imaginamos que podemos controlá-la. Aí vem a ansiedade, aí vem todos os problemas de depressão, etc. Aí você tem que consultar um psicólogo, correto? Então, qual que é a solução que o nosso autor
ele pensa em nos dá-la. Então você tem que escolher uma ideia e desdobrá-la. Como fazer isso? Né? Aplica para a sua vida real. Sai um pouco aqui da vida intelectual. Pense assim, por exemplo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nos seus filhos, nos seus objetivos pessoais. Não é? Você tem milhares de objetivos. Conseguiu cumprir algum? Não? Sim? Eu não sei. Né? Você que tem que me responder. Porque o que acontece? Né? Normalmente, quando você tem milhares de objetivos, é válido você ter milhares. Mas você tem que perseguir um de cada vez. Normalmente acontece o seguinte, o sujeito tem milhares de objetivos, milhares de sonhos, que ele acha que ele tem que fazer, aí ele não consegue fazer, ou melhor, ele nem tenta fazer, o tempo vai passando, ele começa a agregar mais coisas. Aí ele pensa daquilo que tinha que fazer e não fez, que já devia ter feito, e ainda mais as coisas que hão de vir. Aí é a receita certa para a frustração. Você não faz mais nada, você acaba se julgando demais, você coloca-se como juiz a si mesmo, porque você está seguindo algo um pouco absurdo, não é? Então, um objetivo de cada vez, não importa a idade, e não importa se é homem ou mulher, um objetivo de cada vez é sempre melhor, não é? Se tiver que colocar mais de 3 ou 4, não tem problema. Então, isso também funciona na própria vida intelectual. Tem pessoas, realmente, que elas conseguem ler 3 a 4 livros 3 a 4 livros durante, né, concorrentes. Ele lê lá por dia. Lê um de manhã, 2 à tarde, um à noite, e vai continuando. Tem pessoas que conseguem só um. Se você é o cara que só consegue só um, ótimo. Isso é muito importante, porque como diz o Jordan Peterson, você nunca, preste atenção, você nunca, nunca, nunca deve se comparar com uma outra pessoa. Você deve se comparar com você mesmo. Isso é muito importante, porque imagina aqui, eu tenho uma paixão, né? Eu gosto de violão, sempre quis aprender a tocar violão. Óbvio, isso é uma paixão, nunca vou fazer isso de sustento do meu dinheiro, até porque o que eu sou de violão não dá nem pra tocar no boteco ali do lado, né? Então você veja bem, então eu tô aprendendo violão já há um tempo, não é? Então, quando eu tô aprendendo violão, se por acaso eu começar a me comparar, eu entro no YouTube e vejo um japonês de 5 anos tocando melhor do que o Jimmy Cliff, né, guitarra ou violão, eu entro em depressão. Não, tá vendo um moleque com 5 anos, ele já faz um dedilhado, eu aqui tô 2 anos, não faço dedilhado nenhum. Você não vai pra lugar nenhum. Então ele fala, compare-se com você mesmo. É o seguinte, olha, eu ontem não conseguia fazer nenhum acorde. Pô, agora consigo fazer alguns, já sei alguns de cabeça, já sei o que é dó, ré, mi, fá no violão, certo? Olha, eu tô mais rápido do que antes. Você vai se comparando a cada dia. Né? Você não se compara com o outro. Você pode colocar uma pessoa como objetivo, normal. É assim que deve ser, olha, eu quero ser que nem ele no futuro, certo? Mas você não deve se comparar, você deve se comparar consigo mesmo nos seus objetivos. Olha, eu tô andando aos poucos. Né? Você imagina assim, se eu tô fazendo essa live aqui, eu olho, tem 3 pessoas, eu vou lá no Ítalo Marcilli, tem 15 mil, não vou fazer não, porque aqui só tem 3 pessoas. Pô! Não vamos comparar com ele, tem que me comparar comigo, olha que legal. Eu fiz a live, eu coloquei pra gravação, semana passada só tinha 70 pessoas que viram. Pô, legal, essa semana 100 pessoas viram. Essa é a comparação correta. É com você mesmo. Você pode colocar lá o Ítalo Marcilli, o Ícaro de Carvalho, Olavo de Carvalho, certo? Como objetivos, eu quero estar no nível desses caras um dia, mas no atual momento você se compara consigo mesmo. E isso também funciona na vida intelectual. Você não deve se comparar com um nego que lê 10 livros por dia, 15 livros por dia. Senão você entra em depressão, você não vai ler mais nada. Você para ali, trava. Ó, o sujeito ali lê um monte. Eu consigo ler só 10 páginas por dia. E olha lá. Tá ótimo. Tá ótimo. Se comparar com os outros é certeza de frustração. Se comparar com orientais é depressão imediata. Exatamente. Exatamente. Melhor frase do podcast. Merece um brigadeiro. Um dia eu te pago um brigadeiro.
Excelente, excelente, Cris. Excelente. Então, exatamente isso que você tem que fazer na sua vida intelectual, principalmente na leitura. Primeiro, não vá lá que nem Olavo de Carvalho está lendo um livro, né, de física quântica. Meu amigo, se você não sabe nem matemática, não vai lá para o negócio de física quântica. Relaxa. Pega lá uma lista de livros clássicos de literatura. Pô, legal, vou ler aqui, mas só consigo ler 10 páginas por dia. Ótimo. Leia 10 páginas por dia, aí você vai ver. Você vai pegando gosto pela coisa, você vai aumentando. Sempre se compare com você mesmo. Certo? Aí sempre tem aquele seu amigo, né? Que fala, não, eu já li 7 livros e não sei o que, você leu um, não tem problema. Não tem problema. Compare-se com você mesmo. Então, por exemplo, olha, estamos no meio do ano, certo? Dá pra gente fazer aqui já um objetivo. Em 6 meses, até em dezembro, né? Coloque-se na seguinte situação. Olha, eu vou ler até dezembro, certo? 3 livros. Um livro. O mínimo. Por exemplo, mas um livro só? Pega o mínimo. Ele é uma caralhada de artigo, meu amigo, que você sai ali melhor do que se tivesse lido 1000 livros. Então se coloque. Olha, nesses 6 meses, eu li um livro. Legal. Nos próximos 6 meses, irão ser 2. Por aí vai. Sempre se compare consigo mesmo. Não tem problema, Mônica, que você chegou atrasada, porque a live caiu. Eu comecei ela de novo, certo? Yu, tudo bem? Ela também mora lá fora. E vocês que estão entrando, me avisem se vocês querem entrar no nosso grupo no Instagram, tá? Me mandam um direct, uma mensagem, e eu coloco vocês lá, eu aviso se tem live ou não. Legal, ali a gente troca uma ideia. Tudo bem, as pessoas não falam muito. E até é bom que às vezes eu não preciso ficar monitorando muito. Mas assim, lá é para trocar ideias intelectuais, tá? Sobre livros, o que eu posso fazer na minha vida, como eu posso estudar, etc. A gente vai vendo aí. Então esse é o ponto. Se compara com você mesmo na vida intelectual. Não é? Aí você vai ver, olha, nossa, passou 6 meses, antes era tão burrinho, agora tá até melhor. Melhor coisa, não vai se comparar com Jordan Peterson, pelo amor de Deus, certo? Não vai se comparar com Sócrates, com São Tomás de Aquino, senão você para e você entra em frustração total, não é? Como disse a Cris aí para a gente. Então, continuando aqui a leitura, né? Então, o que o autor fala para a gente se concentrar, para ter foco e para ir adiante? Ele fala isso daqui. O difícil na vida, se queremos fazer nela algum progresso, é se decidir por uma prática simples que seja de aplicação cotidiana e depois permanecer nela durante meses. Então, acabou. Ele deu a resposta. Isso aqui não é segredo, tá? Ele está seguindo a fórmula daquilo que grandes pensadores e filósofos falaram por centenas de anos, né? E tá aqui, de graça. De graça não, sei lá, por R$ 25, né? O autor até morreu já. Né? E você vai lá naquele coach que... não, tem a fórmula do sucesso, R$ 5.000 e você tem que viajar para Manhattan, porque senão você não vai ser feliz. Falei, se você precisar pagar R$ 15.000 para viajar para Manhattan, para ser feliz, para conhecer o coach da sua vida, para ele falar algo, um chavão, tão repetido por algum vendedor, tem alguma coisa, desculpa, você é otário, né? Sendo que a sabedoria dos antigos filósofos, dos antigos mestres, está aí, de graça. Né? E o que o autor está falando aqui é básico. Se aplica o negócio durante meses, não é? Porque nossa cabeça, ela sempre quer ficar viajando, ela sempre quer ficar sonhando com várias e várias coisas, certo? Sai da abstração. Sai daquilo, sai do dever ser. Não, eu deveria ler muito, eu deveria ser a pessoa que mais estuda, eu deveria ser uma pessoa mais inteligente. Esquece isso, esse tipo de julgamento de você mesmo, certo? Porque isso leva a frustração total, correto? Para com isso e comece a focar em um objetivo na sua vida intelectual. Como eu disse para você, olha, então eu vou começar lendo um livro
terminar um livro a cada 6 meses, ou ler 10 páginas por dia. Aí você vai crescendo constantemente, sem sombra de dúvidas. E aí você sempre compara consigo mesmo. Giovanni Reale, certo? Você tá certo, André. Não tem segredo. Não é nenhum segredo. É só uma coisa que você tem que se aplicar. Não é? Então, a grande questão, nós tem tantas grandes questões, não é? A relação aqui é o seguinte, o ponto aqui é o seguinte, a coisa mais difícil do ser humano é se concentrar no objetivo. Se você se concentra no objetivo, você consegue executá-lo. Só que aí você tem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de objetivos não cumpridos e agrega mais dezenas e dezenas que tem que cumprir, aí, meu amigo, mas já era. Você não vai para lugar nenhum. Não é? Então você imagina isso na sua vida intelectual. Você vai parar, vai ficar travado, porque você vai olhar para os outros e vai falar assim, nossa, eu nunca vou chegar no nível deles. Mas você não tem que chegar no nível deles, você tem que aumentar o seu nível. E depois, quem sabe, se você tiver a graça, a inteligência, etc., você vai brilhar. É isso que importa, né? Sempre se comparar com você mesmo, não com esses caras que estão aí. Alguns podem ser modelo, óbvio. Eu acho o Olavo de Carvalho um ótimo modelo de intelectual. Alguém independente, né? Que é livre de amarras universitárias, políticas, partidárias, que pensa aquilo e fala aquilo que vê na realidade, entendeu? Um pensador que é um exemplo para jovens e adultos e idosos que querem entrar na vida intelectual, não é? Porém, um exemplo que vale a pena você colocar como objetivo. Mas você não deve se comparar a ele, você tem que comparar a si mesmo e ir subindo. Você pode colocar outras pessoas também, não precisa ser alguém vivo, pode ser alguém morto. Alguém falecido, né? Vou falar assim, né? Que é mais bonito. Alguém falecido que você conheceu, quero ser que nem essa pessoa. Ou de algum autor. Sabe, tinha uma coisa que eu falo interessante. Eu, quando lia Senhor dos Anéis, eu falo, eu queria ser que nem um Gandalf. Eu quero ser que nem um Gandalf. Sempre coloquei ele como padrão, né? Como objetivo. Parece meio estranho, mas é aquela coisa de você pegar um livro de ficção abstrato e aplicá-lo na realidade. Por quê? Porque o Gandalf é o sujeito que ele sempre aparece quando todo mundo precisa. Ele sempre dá as respostas certas quando você precisa saber. Ele sempre te acalma no momento de desespero. E ele sempre dá força aos homens quando todo mundo está com medo e no momento de total covardia. Falei, eu quero ser que nem esse cara. Eu tenho que ser que nem esse cara. Mas óbvio, eu não posso me comparar com o Gandalf agora, eu tenho depressão. Não é? Eu tenho depressão. Eu falo assim, não, tô subindo aos pouquinhos. Olha, que legal, já parei de reclamar mais e agora estou apoiando as pessoas. Olha, que legal, agora estou aqui, em vez de ficar apenas pedindo, agora estou retribuindo aquilo que eu aprendi. Aí você vai vendo que você vai tendo um crescimento. Aí você fala, pô, parece que eu estou chegando perto, eu estou um pouco longe. Né? Você coloca o jeito como objetivo, mas sempre se comparando consigo. Escolha um objetivo na sua vida intelectual. O melhor ser um Gandalf do que ser o mestre dos magos. Senão eu só teria feito uma live e já teria sumido. Então, veja bem, você está numa bagunça aí na sua vida intelectual. Tenta, nesses dias, colocar um objetivo, tá? Que você vai fazer até dezembro. Eu não sei. Aí você escolhe qual que é o mais plausível para suas circunstâncias, tá? Não vai escolher um negócio impossível, né, gente? Pô, tem gente que escolhe coisas impossíveis e fica frustradas porque não conseguiu realizar, mas é óbvio. Escolhe algo. Controla a ansiedade, importante. Respira. Escolha um objetivo intelectual. O que é? O que você precisa fazer agora? Né? Preciso melhorar o português? Quero ler um livro de literatura? Não é? Gostaria de ler 2 livros por ano? Certo? Queria entrar no COF? Sei. Né? Queria estudar história, ler um livro de história? Coloque.
um objetivo que você possa começar na próxima semana aos poucos, correto? E você sabe que você vai terminar até dezembro. Ah, mas só uma coisinha, só meu amigo. Um passo de cada vez. Se você cumpriu esse, nosso outro vai ser simples. Não tem segredo. Certo? Aí depois vocês me falam aí quais foram os objetivos que vocês escolheram. Né? Eu vou fazer uma pergunta aí no Stories para vocês, tudo bem? Pessoal, obrigado aqui pela participação de todos vocês. Estourei meu horário, né? Também essa porcaria. Eu nunca sei mexer nesse celular de merda. Mas é isso aí. Até a próxima. Fui. Não esqueça de entrar no grupo.